história. E quando eu meditava nesse livro, orava, falava: Senhor, entrega para mim o que o Senhor quer falar nessa noite. E o Senhor me trazia aqui. Eu lembro que eu ministrei nessa mensagem aqui há muitos anos atrás. O Senhor falou assim: o tema é a fé na prática, ou a prática da fé. As 10 virgens. E vai dizer assim no 2: 5 delas eram prudentes e 5 loucas. 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o quê? Não levaram o quê? Quem tem azeite aí? Não levaram azeite consigo. 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas, com as suas lâmpadas. 5. E tornando o esposo, tosquenejaram ou dormiram, todas, e adormeceram. Tosquenejaram e adormeceram. 6. Mas à meia-noite, ouviu-se o que, igreja? Um clamor. Ou seja, alguém falou em alta voz. Aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas. Calma que não adianta ler correndo e não entender a revelação da palavra. Muito conhecido esse tema, esse texto, mas as revelações não. Todos aqui sabemos que existia 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. E todas elas, por obrigação, tinham que ter o quê? O azeite. O azeite para o dia de hoje. O que é o azeite na minha e na tua vida? O que é o azeite? Diga assim: o azeite é o Espírito Santo. Então, aquele que não anda pelo Espírito Santo de Deus, primeiro passo, ele não vai conseguir entender a parábola. Porque a parábola é uma história que Jesus contou a todos. Mas só poderia interpretar essa parábola quem tinha o Espírito. Lembra na Bíblia que Jesus falou: Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelaste, mas o Espírito de meu. Ou seja, naquele momento, Pedro recebeu a revelação do Espírito. Então, quando Jesus contava uma parábola, todos ouviam, mas só entendia quem tinha o discernimento do Espírito, aquele que era dado o conhecimento. Poxa, o que tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver. Primeiro, o que aqui está dizendo aqui, ó, que 5 delas eram prudentes, e 5 delas, quando der eu vou para a igreja, quando der eu sirvo a Deus, quando der, quando eu estiver bem, aí eu vou orar a Deus e vou para a igreja. Essa pessoa está sendo prudente? Não. E se Jesus voltar? E se Jesus voltar? Que não tem hora, não tem dia, não tem momento. Jesus pode vir a qualquer momento. E se Jesus voltar e eu estiver dentro do meu tempo, dizendo assim: tem que ser do meu jeito, na minha hora, tem que ser da minha forma. Mais um erro de quem pensa assim. Porque não tem que ser do nosso jeito, tem que ser do jeito do Senhor. E para ser do jeito do Senhor, primeiro passo, temos que buscar intimidade, conhecer quem é Jesus através da palavra. E após conhecer Jesus, as histórias, os relatos de Cristo e dos homens de Deus, temos que buscar o Espírito. Deixa eu te dar uma direção direta. Quem não tem conhecimento, quem não tem intimidade com o meu amigo Espírito Santo de Deus, que é aquele que está em você, você pode vir contar a história que você quiser da Bíblia. Se essa pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, primeiro passo, ela está falando de algo que no íntimo dela ela não crê. Porque as revelações e a fé só é acrescentada, só é dada para aquele que anda pelo Espírito. Ah, pode ter Matusalém de igreja. Se você não andar pelo Espírito, como que eu e você vamos entender as revelações do Espírito? Não vamos. Como que vamos entender a palavra, melhor dizendo? Como que o nosso espírito, a nossa alma, vai entender que é Deus falando? Através das revelações do Espírito? Então, eu e você necessitamos de buscar o Espírito Santo de Deus. De buscar a presença do Espírito Santo de Deus em todo o tempo. Porque é Ele que traz as revelações da palavra. É Ele que está com você em todo o tempo. Você pode estar na tua casa, limpando a casa, as mulheres. O homem pode estar lá trabalhando, fazendo o que quiser. Em espírito você pode estar falando com Deus um tempo todo você pode estar falando com Deus. E quem é que vai te responder? Quem é que vai falar no teu espírito? O Espírito Santo de... Então, veja bem, quando Deus fala comigo e com você, quando é Deus, Ele sempre vai trazer uma confirmação através da sua
palavra. Por isso que a Bíblia vai dizer em Apocalipse: não se aparte deste livro, mas medite nele de dia e de noite. Então ninguém conhece a Deus se não for por Jesus. E ninguém vai conhecer Jesus se não for através da palavra e do Espírito Santo. Por quê? A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito traz o poder da palavra. Então não adianta falar para mim: mas eu conheço a Bíblia, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Que Deus seja louvado. Mas o que é que você pratica? Qual a intimidade que você tem com o Espírito Santo de Deus? É isso que eu e você temos que buscar. Intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. É isso que eu e você temos que buscar, para não andar errado, segundo a vontade de Deus. Muitas vezes, aos olhos do homem, aos olhos do líder, ou sei lá, você é uma boa pessoa, mas é aos olhos de Deus. Porque eu e você só podemos fazer o que é certo aos olhos de Deus se andarmos pelo Espírito. Prova disso foi Jesus. Jesus falou assim: eu preciso ir, não me detenhas, eu preciso ir. Só que aí os discípulos falaram: Senhor, e agora? Jesus falou assim: calma, eu rogarei ao Pai, e o Pai vos enviará outro Consolador, e ele ficará convosco até a consumação do quê? Do século. É ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então não vem falar de Cristo, não vem falar de Bíblia, se você ainda não conhece a pessoa do Espírito Santo. Porque quem traz as revelações, quem sustenta o povo de Deus, a igreja de Cristo na terra, é a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. Quem sustenta é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Por quê? Porque pela revelação do Espírito, nós temos certeza através do conhecimento da palavra. E aí sim andaremos segundo a vontade de Deus. Não a vontade do homem, do líder A, o líder B, o pastor A, o apóstolo A, o apóstolo B. Não, mas segundo a vontade de Deus, como ele diz na sua palavra. Por isso que muitos, se não buscar, não abrir o coração em buscar a pessoa do Espírito Santo, ele vai ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não vai compreender nada. Porque não vai vir as revelações da palavra, que é as revelações que vêm através do Espírito. Aí veja bem, eu e você, humanamente falando, um homem natural, por que não crê em muitas coisas que Deus faz? Porque o nome já diz, natural. Ele ainda não nasceu do Espírito. Então quem não nasceu do Espírito não se iluda com título. Mas é o apóstolo, vou puxar para o altar, vou puxar para mim. Mas é o apóstolo, mas é o pastor, mas está na terra. E se estiver na terra e não andar pelo Espírito, dá sujeito a errar, a pecar, a falhar. Então, aonde que os seus olhos têm que estar? Na palavra. Você não pode colocar a tua fé em líder nenhum. Primeiro passo, abra o coração se ele estiver andando segundo a palavra de... Se não tiver a palavra de Deus na mensagem, cai fora, que sua vida não vai mudar em coisa nenhuma. É só falácia de homem e ele vai falar de si mesmo. O pregador não foi chamado no altar para falar nada dele. Ele foi chamado para anunciar o reino, o evangelho. Quem está entendendo? Ele não foi chamado no altar para ficar contando o testemunho dele ou o que Deus faz. Não, ele foi chamado para anunciar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então veja bem, nós estamos relatando aqui as 10 virgens. 5 prudentes e 5 loucas. Apóstolo, o que tem a ver com a minha vida? Nesse momento, eu e você, nesse momento, no reino do Espírito, estamos sendo prudentes. Porque estamos devolvendo a Deus esse tempo de vida que Ele está nos entregando no dia de hoje. Ou seja, estamos devolvendo a Deus, meditando e buscando e abrindo o coração para ouvir a sua pá. É isso que agrada a Deus. É isso que mesmo vencendo o cansaço o dia inteiro, a correria do dia, a gente, nesse momento, no dia de hoje, nesse momento, o Senhor tem se agradado da minha e da tua vida nesse exato momento. Quem crê nisso? Por quê? Porque estamos aqui em prontidão para receber a direção do Espírito. Mais uma vez eu enfatizo. Aquelas 10 virgens, 5 delas sabiam o que queria. 5 delas estava café em ordem. 5 delas falou assim, peraí, vou ler novamente, rapidamente, vou iniciar do 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro de quem? Veja bem, elas pegaram a lâmpada. Jesus está contando uma parábola, uma história. A lâmpada naquela época não tinha energia, tinha que levar o quê?
O azeite. Então não adianta nada levar as lâmpadas e não tiver Não adianta nada você estar na igreja e ainda não ser a igreja. Não adianta nada estar dentro da igreja, num ambiente, num lugar, na igreja e não se transformar nela. Ou seja, não nascer do se tornará somente um frequentador de igreja. O que eu me atento para essas mulheres? Elas pegaram as lâmpadas, mas 5 delas não tinham só as lâmpadas. Ela também tinha o quê? Eu profetizo que o azeite, o Espírito Santo de Deus está na tua vida. Quem crê nisso? Eu profetizo que ele está na tua vida. Deixa eu te falar algo já, bem direto. Ainda que alguém te convidou para estar aqui. Ainda que alguém te convidou para estar aqui. Mas quem te trouxe foi o Espírito Santo. Quem está entendendo? Alguém pode ter convidado, mas quem te trouxe verdadeiramente foi a pessoa do Espírito Santo. Quem está entendendo? Porque ele convenceu o seu espírito e falou, vai. Ele falou contigo, vai. Quem está entendendo? No seu interior, ou seja, no seu espírito. A Bíblia vai dizer que Deus é esse. Deus é esse. E aqueles que se aproximam de Deus é necessário crer que Ele existe. Se Deus é Espírito, Deus sempre vai se comunicar com o meu e com o teu espírito. Só que você tem que se atentar, que a sua alma sempre vai questionar. A sua alma sempre vai querer falar. Novamente, eu replico e falo novamente, que eu tenho costume de falar aqui. Aí eu aprendo com o rei Davi, aquieta a minha alma. Porque Deus não fala... ninguém de nós conseguiríamos ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, com uma alma perturbada. Por isso que o inimigo das nossas vidas, da nossa alma, ele quer que eu e você não se atente para a palavra porque se você se atentar para a palavra, você vai ser livre, liberto, curado, e o teu destino será o reino de Deus. Quem está entendendo? Que a partir da hora que você abre o coração para a palavra de Deus, nunca mais a tua vida será a mesma. Porque quem vai te convencer do pecado, do juízo, da justiça, quem vai te fazer andar pelos caminhos segundo a vontade de Deus, será o próprio Espírito Santo de Deus. O que eu aprendo? Essas mulheres tinham lâmpada. Só que 5 não tinham só a lâmpada. Ela também tinha o azeite. Obrigado. Olha o que ele acabou de falar no meu espírito. Filho, diga para eles que todos têm a fé, mas nem todos praticam. Quem está entendendo? Olha o que ele acabou de falar para mim. A Bíblia vai dizer em Romanos que para cada um, para todos nós na terra, Deus deu uma medida de quê? De fé. Presta atenção, ninguém pode falar não tenho fé. Se você for na Bíblia, você vai ler lá que Deus, quando te gerou, Ele te entregou uma medida de fé. Agora eu vou falar o que você está fazendo para crescer essa medida de fé. A fé só vem por ouvir e ouvir o quê? Quem não ouve a palavra vai faltar o quê? Fé. E aí vai ficar no achismo. Eu acho isso, eu penso isso. E nunca tem um rumo verdadeiro que vem da parte de... E quem não tem um rumo verdadeiro na sua vida, que é a direção do Espírito Santo, nunca chega em lugar nenhum. É 10 passos para frente e 50 para trás. Porque não tem a direção do Espírito. Então veja bem, todas as 10 tinham as lâmpadas. Mas nem todas tinham Quem tem o azeite aqui? Quem tem fé aqui? Quantos estão praticando a fé? Todos têm a fé, mas você só vai sobressair se você colocar a tua fé em prática. Se você executar a tua fé a cada dia. E quem é que nos dá força para gerar e executar a fé? O Espírito Santo. Então nada acontece na casa do Senhor. Não existe igreja que o homem sustente. A de Deus não, a da terra ele sustenta. Porque ele põe os recursos dele, a vontade dele, a doutrina dele, do jeito dele. Mas o Espírito Santo está longe. Nada vai acontecer naquele lugar, porque não é a vontade de quem? Mas quando você anda pelo Espírito, vai fazer a sua fé romper. Vai além do que eu e você imaginamos ou pensamos. Por isso que o andar pelo Espírito, você não se assusta. Você fica surpreendido. Mas você sabe que tudo que acontecer através da tua vida, essa é a vontade de Deus. E através do Espírito Santo de Deus, eu profetizo que Ele habita em você. Quem está entendendo? É Ele que vai fazer algo novo em mim e de você. É que você não só ouça a palavra, mas você pratique a fé. E a sua fé, ela tem que se manifestar na onde houver uma necessidade. É assim que Deus vai trabalhar com você. Por que você tem que buscar conhecimento da palavra? Vou levar rapidamente, não vou espanar muito. Os dons. Os dons que Deus nos dá, Ele só se manifesta aonde há uma necessidade. Eu, pela misericórdia, eu tenho um dom da cura.
Então o que aquele rapaz precisava? De ser curado, mas também precisava de ser Então houve uma libertação, e eu profetizo, afora a libertação, ele também foi curado. Quem está entendendo? Então o que Deus te dá, não é para você sair fazendo ou, como diz a Bíblia, estigando o Espírito Santo para querer se apresentar dizendo que é homem e mulher de Deus. Vai dar errado. E além de dar errado, vai passar vergonha. Agora, quando eu e você andamos pela palavra, tudo vem, não é no natural, no sobrenatural. Quem está entendendo? Porque você tem consciência que você está ali só como um canal de bênção. Você está ali só como instrumento do Senhor. Não que você seja algo importante aos olhos daqueles que ainda não têm intimidade com Deus e não conhecem os dons. Diga assim, todos nós. Diga assim, eu tenho em mim dons de Deus a ser revelado. Coloca algo no teu coração, ninguém é melhor que ninguém. Deus não faz acepção de pessoa. Todos nós temos o dom de Deus. Quem está entendendo? Veja bem, Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Qual parte do corpo de Cristo você se encaixa? Se você entender em qual parte do corpo você se encaixa, você vai frutificar, você vai prosperar na onde Deus te falar, ó, você fica aqui. Porque o dom que eu te dei, o que vai ser despertado na tua vida, se encaixa nessa área. E você vai fazer com amor, você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Por quê? Você não está fazendo o que você quer, mas sim o que Deus preparou, o que Deus gerou antes mesmo de eu e você vir na terra. Quem está entendendo? A Bíblia vai dizer em Salmo que ele já nos conhecia. Apóstolo, as 10 prudentes, as 10 virgens. Todas tinham as lâmpadas, mas só 5 pegaram azeite. Rapidamente, filha, coloca para mim, aqui no telão, ó. João, livro de João 14, versículo 1. Olha só, João 14, 1. Olha lá. Não se turbe o vosso coração, credes em quem? E credes também em quem? Quem crê em Deus verdadeiramente manifesta a sua fé. Olha o que vai dizer o 2, põe no 2. Olha lá. Na casa de meu pai há muitas o quê? Quem é que está falando aqui? Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar o quê? Jesus falou assim, eu estou indo, mas eu vou preparar lugar. E como que eu vou estar onde Jesus está, como diz a palavra? Como que eu vou conhecer Jesus? Através do Espírito Santo e da paz? Mas Jesus deixou liberado uma Quem quer viver essa promessa aqui, ó? Na casa de meu pai. Peraí, como que eu vou morar com Deus se ele deixou um manual, que é a palavra, e eu não busquei intimidade com a palavra e falo que vou morar no céu do nada? Não, não é assim que funciona. Ah, eu sou bonzinho, eu vou morar no céu. Quem disse para você? Onde está escrito isso? Não é quem é bonzinho, quem obedece a palavra de... A Bíblia vai dizer, os meus filhos, ouve a minha voz. Ouve a minha voz. Então veja bem, Jesus liberou essa... Olha o 3 que está escrito. Olha lá. E se eu for e vos preparar o quê? Lugar. Virei outra vez... E vos levarei para quem? Virei outra vez e vos levarei para quem? Para que onde eu estiver, estejais vós? Posso te entregar uma revelação aqui? Quem aqui já perdeu ou um amigo, ou um conhecido, ou alguém que você conhecia, ou você conhecia a vida dessa pessoa, ou um familiar, uma pessoa muito boa. Você falou, nossa... Tanta gente ruim no mundo não morre e essa pessoa boa morreu. Quem já perdeu uma pessoa assim? Tanta gente ruim no mundo não morre e esse aqui que é bom morreu. Deixa eu te dar um recado. Segundo a Bíblia, deixa eu te dar um recado. Olha lá, ó. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra e vos levarei para onde? Deixa eu te dar um recado. Essa pessoa boa que a gente não queria que fosse, quem levou ela foi Jesus. Quem está entendendo? E Jesus levou ela para onde? Para onde ele Só que ele deixou em João para os discípulos uma Por isso que nós não entendemos. Vai começar por mim. Quando Deus recolheu minha mãe, eu não tinha nem força de entrar mais na igreja. Porque quando eu entrava, não era nesse salão, era no outro salão. Quando eu entrava, eu já olhava e já via onde ela sentava. Todo santo culto, ela estava sentada naquele lugar. No entanto, que Deus só permitiu eu ficar lá menos de um mês. Já trouxe nós para cá. Quem está entendendo? Porque eu fiquei quase 20 dias sem entrar na igreja. Logo em seguida houve a pandemia, então a gente fazia live.
o Senhor me deu essa palavra por revelação. Falou, filho, aqueles que são meus, sou eu que venho buscar. Quem crê, deixa eu te falar algo, que nessa noite, na terra, Jesus está voltando para muitos. Quem crê nisso? Jesus só tem compromisso com quem está vivo, igreja. Nessa noite, Jesus está voltando para muitos. E para muitos ele deu a oportunidade. Mas por que não conhece? Porque não buscou a palavra. Se você não zerar em conhecer a palavra de Deus, não a palavra do homem, não vai mudar nada na minha e na tua vida. Então veja bem, entenda a revelação dessa palavra. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Quem crê que a vinda de Cristo está às portas? Mas enquanto ele não se manifesta, tudo que acontece na terra é a vontade de quem? De Deus? Nem tudo. Aí eu te levo na Bíblia, mas deixa para o outro lado. Deus entregou a terra na mão de quem? De quem? Viu? A falta de... Deus entregou a terra na mão de quem? Está vendo? A falta de conhecimento? Vai em Gênesis. Deus entregou a terra na mão de quem? Dos homens. Ele deu autoridade. Ele deu autoridade para nós. Reger sobre a terra. Mas só conseguiremos reger sobre a terra com a direção do Espírito Santo. Porque acontece tal coisa, essa tragédia. Deus não está vendo? Deus está vendo. Mas Deus entregou uma autoridade na mão de quem? Do homem. Mas o homem não anda. Os homens, alguns, não vamos falar com a maioria, porque a maioria, eu profetizo, vai morar no céu. Quem está entendendo? Então deixa eu te falar, tem muitos que andam segundo a vontade da carne. E quem anda pela carne ou a vontade do mundo, não é guiado pelo Espírito Santo de... E quem não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, os resultados são sempre negativos. Então, quando você tem conhecimento através do Espírito Santo e da palavra, você vai ver que tem situações que deu errado. Vamos falar no passado. Coisas que deu errado na minha e na tua vida, Deus não tinha nada a ver com isso. Foi eu e você que colocamos a nossa mão. Quem está entendendo? Ou seja, saímos fazendo antes de consultar o Espírito, antes de buscar a palavra. Então, não, mas Deus falou. Deus falou? Ou foi você que queria ouvir, ou foi a sua alma? Aí você saiu fazendo, eu já orei, Deus está no negócio. Aí saiu fazendo, mas não esperou a confirmar. Aprenda uma coisa segundo a Bíblia, tudo que Deus fala, Ele confirma. Quando é Deus na tua vida, veja bem, quando Deus te der uma direção, te falar através de uma palavra, de uma revelação, quando eu e você não cumprir, Deus vai vir novamente quando for Ele e vai trazer outros sinais. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que crê. Quantos crê aqui em Deus? Então os sinais vai seguir você. Você pode estar sentadinho aqui ouvindo essa palavra. A sua mente pode estar voando. Seus pensamentos podem estar voando. Mas uma coisa eu te digo. O teu espírito está recebendo essa palavra. E nessa madrugada o Espírito Santo de Deus vai te visitar. Quem está entendendo? O que vai acontecer? Você vai começar a ter sede, eu estou profetizando, você vai ter sede e fome da palavra de Deus. Você vai ter sede e fome da presença de Deus. E nunca mais ninguém vai brincar com a tua fé. Por quê? Por causa do Espírito. A sua mente, seus pensamentos, pode estar passeando, preocupado, ou passeando em algum lugar. Que hora que acaba o culto? E agora, o que vai acontecer? Você pode estar aí ansioso, mas o teu espírito está recebendo as direções do Espírito Santo de Deus. O teu espírito. Somos feitos de novo, temos uma e temos um. Espera aí. Quando morremos, o nosso espírito volta para quem? E quando morremos, a nossa carne vai para onde? Para a terra. E a sua alma vai para onde? Todo mundo fala o céu, mas será que vai para lá? Mas eu sou bonzinho. Quem disse para você que ser bonzinho vai morar no céu? Mas eu dizimo, oferta, eu dou cesta básica. Quem disse para você que é pelas obras? Quem disse? Eu vou pegar com o altar, segundo a palavra de Deus, tá? Senhor, mas eu preguei no teu nome. Eu vou falar do altar. Eu preguei no teu nome, expulsei demônio. Eu curei no teu nome. Jesus falou, fez tudo no meu.
apartar de mim que eu não te só usou o nome do Senhor, mas não tinha comunhão, não tinha Então deixa eu te falar, não fique entristecido não, se você porventura sabe de alguém que está brincando. Toda plantação vai ter a sua cor, e aquele que sabe o que planta não tem medo do que colhe. Por isso que a sua fé não pode estar em homem, a sua fé tem que estar em Cristo, quem está entendendo? Porque o homem corre o risco de errar, de falhar e de te tirar da direção se a tua fé estiver nele. Mas a palavra de Deus que Jesus, mesmo eu e você sendo infiel, ele permanece fiel, quem está entendendo? Então coloque a tua fé em Jesus Cristo, autor e consumador do quê? Da fé. Deixa eu te falar algo. Nós, terrenamente falando, cada dia que passa, estamos ficando mais jovens, sim ou não? Claro que não. A matéria vai se desgastando, sim ou não? Mas deixa eu te falar, aquele que anda pela palavra e pelo Espírito, todo dia ele está crescendo na graça e no conhecimento. Ou seja, ainda que aqui na terra vai se diminuindo, vai se enfraquecendo, mas aquele que anda pela palavra e pelo Espírito, ele está crescendo no reino de Deus, aonde ele vai morar eternamente com Jesus. Deixa eu te falar algo, essas mulheres, 10, ficaram ali fazendo tudo de qualquer jeito. Entra no livro de Lucas, rapidamente, livro de Lucas 18:7, livro de Lucas 18:7, olha só o que está escrito. E Deus não fará justiça aos seus... Quantos aqui é escolhido de Deus? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele quando? Só clama a Deus de dia e de noite quem pratica o quê? A fé. Você viu? A prática da fé. Eu amo a Deus, mas eu não oro. Eu amo a Deus, mas eu não jejuo. Eu amo a Deus, mas eu não medito na palavra. Não é para você pregar, é para você meditar, para você adquirir conhecimento. Que o obreiro tem que estar preparado para toda boa obra. Não estude a Bíblia, não leia, não medite na Bíblia para querer pregar para ninguém. Pregue para você primeiramente. Pegue a Bíblia e se lapide, veja o que na tua vida está fora da direção. O que muito faz? Alguns, vamos profetizar menos. Pega a Bíblia para estudar, para querer impressionar o irmão. E ali ele está sendo um falso profeta, porque o que ele está pregando ele não vive, quem está entendendo? Por isso que a palavra de Deus, mesmo sendo a palavra de Deus, na boca daquele que não tem entendimento, não tem conhecimento, não tem intimidade com a palavra e com o Espírito, não acontece nada. Aí não entende, Senhor, mas é a tua palavra. É a minha palavra na boca do ungido. Por isso que a palavra de Deus tem na boca do ungido. Já preguei aqui a diferença do ungido. A diferença de uma criatura e a diferença do filho. Quem está entendendo? Tem a diferença do servo, da criatura, do filho e do ungido. Olha só. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele, quando? Ainda que tardio para com Ele. Essa é uma parábola também, é uma parte de uma parábola do juiz iníquo, aonde uma viúva clamou, Senhor, faz justiça. Um juiz aonde não queria julgar a causa da viúva. Ou seja, o injusto o quê? Juiz. Olha só, põe no 8 aí. Olha só o que está escrito no 8. Digo-vos que, diga assim, depressa. Quem crê que Deus está te visitando depressa? Quem crê que Deus está ouvindo as suas orações depressa? Quantos crê? Olha o que está escrito. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará o quê? Fé na onde? Deixa eu te perguntar uma coisa. No céu precisa de Bíblia? Hã? No céu precisa de fé? Olha o que está escrito. Quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé na onde? Na terra. Jesus falou assim, certa feita para os discípulos: no mundo tereis mas tenha de bom. No mundo tereis aflições. Mas o que ele está dizendo? Tira os seus olhos das aflições e coloca o teu coração na palavra. E aí vai vir o que? Vai vir a prática, a manifestação da vossa fé. Vai vir um ânimo. Esse ânimo que ele está dizendo é o quê?
Tudo posso naquele que me... Quem está te fortalecendo? Tudo você pode naquele que te fortalece. O segredo é, todo ser humano na terra. Deixa eu já abrir aqui pela direção do Espírito. Quem crê que existem dois espíritos na terra? Quantos crê? Os que coordenam. Quem crê? É o Espírito de Deus e o Espírito das... Se você não é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, quem está conduzindo essa pessoa? Está entendendo ou não? Só que o perigo do mal, que ele copia as coisas do dia, ele copia as coisas de Deus. Sobre ele não existe verdade. Por que Deus mantém as portas da igreja dele abertas? A Bíblia vai dizer que as portas da minha igreja. Ou seja, que nada vai prevalecer contra a casa do Senhor. Mal algum vai prevalecer. Por quê? Por causa do Espírito que está conduzindo e cuidando. Deixa eu te falar algo. Quem crê que é um Deus grande e poderoso? Quem crê nisso? Quem crê que tem anjos de Deus acampado aqui? Quem crê nisso? Você crê mesmo? Você crê que tem anjos do Senhor aqui? Quem crê nisso? Aí muito fala assim, eu creio. Aí na hora que vem a manifestação, quem já viu as manifestações dos anjos de Deus aqui? Quem já viu? Aí na hora que tem as manifestações aqui, muitos duvidam. Na hora que o anjo toca em um, a perna cresce, o braço, o caroço, vomita, o câncer. Quando acontece as curas, muitos duvidam. Por quê? Porque não tem conhecimento da pá. Romanos 12:2, não renovou, entendi? Deixa eu te falar algo. Tem anjos do Senhor acampado. A Bíblia diz isso. Tem anjos do Senhor acampados, zelando por mim e por você. Ou seja, zelando por aqueles que hão de herdar salvar. Só que também tem anjos do Senhor que estão trabalhando ao meu e ao teu favor. Quem crê nisso? Está na Bíblia. Vou falar assim para você ter curiosidade de buscar lá. Tem anjos que nos guardam, tem anjos que trabalham ao nosso favor. Aí também está escrito assim na Bíblia, procure lá que você vai achar. Está escrito assim, ó, Deus dá ordem aos seus anjos, ao meu e ao teu respeito. Então os anjos de trabalho, é esse que vem nos servir segundo a vontade de quem? Diga assim, anjo, não tem sentimento. Ele só obedece ordem. Teve um anjo na Bíblia, segundo a direção de Deus, que ele desceu no arraial e matou quantos homens? 185 mil homens numa noite. Um anjo. Deixa eu te falar algo. Após o que tem a ver com a minha vida? Você não entendeu que você tem que nascer do Espírito? Deus não te quer um frequentador de igreja. Ah, vou buscar a minha bênção. Tudo bem, Ele vai te dar. Se você não tiver o Espírito, você não vai manter. O segredo não é ter, o segredo é manter, é sustentar. O segredo não é ter, não é conquistar. E muitos focam muito no que quer. E esquece que vai ter que ter cuidados. Vai ter que manter. Ah não, eu quero essa bênção, tudo bem. Você já entendeu quais as consequências que vai ter na tua vida? Você está pedindo algo para Deus, você tem capacidade de honrar, de manter? Será que você está preparado para receber o que você está pedindo? Porque toda ação tem uma real. E muitos só pensam na parte boa. É bom sim ou não? Claro que é. Vou profetizar aqui, vai. Quem quer aqui nessa noite uma casa de 3 milhões de Alphaville, levanta a mão. Levanta a mão assim, bem alto. Glória a Deus. Vou só dar a chave da casa, tá? Tem imposto, você vai ter que manter lá. Estou dando a chave da casa. E aí? Quem quer um presente aí de um carro de 6 milhões hoje? Quem quer? Vou te dar um carro de 6 milhões. Quem quer? Amém? Então tá bom. IPVA dele é 300 mil. Entendeu? Aí foca. Aí fica aquele crente que vive um milagre só. Vem para a igreja, em vez de buscar a presença, fica buscando bênção. O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina: buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada.
Ele só vai entregar as demais coisas quando eu e você estiver preparado. Eu digo por mim mesmo, eu falei, meu Deus, o Senhor liberou uma palavra que ia ter nos 4 cantos da terra, no Brasil, uma igreja. Eu falei, meu Deus, 6 horas dirigindo. Eu falei, Senhor. Ele falou, mas você não quis a igreja aqui em Minas? E aí? Tem que haver um sacrifício. E aí, você só quer a bênção? Ah, o pastor liga, apóstolo, tem batismo aqui, como é que vai ser? O senhor vai vir para cá? Aí você tem que se desdobrar. Aí o pessoal liga de Mairim, que tem que ir para lá. Mas você não estava orando para o crescimento, está aí o crescimento. Só que dobra as responsabilidades. Aí você está pedindo algo para Deus, mas está focado só na bênção. Deixa eu te ensinar algo. Esquece a bênção, fica na presença. Como assim, apóstolo? Então eu não posso pedir bênção? Fica com a palavra, eu vou profetizar. Recebe agora, pode receber, que eu vou te falar o que está escrito na Bíblia. As bênçãos correrão atrás de vós e vos alcançarão. Quem está entendendo? As bênçãos têm que correr atrás de você, não você correr atrás de bênção. Eu vou profetizar. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Não, está muito baixinho. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, você é a própria bênção na terra. E bênção atrai o quê? Bênção. Se eu tenho o Espírito Santo, a terra vai se movimentar para me servir e me dar tudo de bom que Deus liberou nela. Quem está entendendo? Então eu não preciso querer nada de ninguém, eu devorar dessa maneira. Senhor, eu só quero a minha porção para viver nessa terra. Só o que o Senhor tem para mim, eu não quero nada de ninguém. Só o que o Senhor tem para mim. Porque só o que Deus nos deu, se você orar dessa maneira, eu te garanto, você vai ter que se desdobrar para sustentar. E tem pessoas que não dão conta nem do que Deus deu para ela, ainda quer o dos outros ainda. Porque não conhece a direção do Espírito. Ora, pede a presença de Deus. Por que, apóstolo? Um dia para Deus é como 1000, e 1000 anos é como um. Deixa eu te falar algo. Se você andar pelo Espírito, Ele vai te dar sabedoria. Você vai organizar as 24 horas do seu dia. E você vai ter tempo de servir a Deus, servir a sua família, de servir o teu trabalho, a tua vida financeira. Você vai ter tempo de fazer todas as coisas. E em tudo você vai prosperar, o profetismo. Quem está entendendo? Mas para isso você vai precisar pedir ajuda e andar pela fé. O meu justo viverá pelo quê? Pela fé. Não vem falar para mim de Jesus se você não haja fé. Não vem falar para mim de, eu conheço, eu nasci no berço evangélico. Caiu do berço e nunca mais voltou. A fé, igreja, a fé é o firme fundamento. Aí você está chorando, pedindo algo para Deus que já é seu. Senhor, me dá isso, me abençoe. Ele fala, já é seu. O problema é que você não entendeu ainda. Você tem que praticar a sua fé. E você não vai conseguir praticar a sua fé, ver o crescimento que Deus tem na tua vida, se você não andar pela minha palavra. Se você não obedecer e não aprender a ouvir o meu Espírito. Nas suas orações você tem que buscar. Senhor Espírito Santo, seja bem-vindo. Ele é uma pessoa, igreja. E não esqueça essa palavra, Espírito Santo. Então se você estiver dentro do teu quarto, a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta e eu falarei contigo. Quarto é lugar de intimidade. Então quando você entrar no quarto, fechar a porta, você tem certeza que não tem ninguém ali. Mas se você convidar o Espírito Santo, você vai sentir a presença de uma pessoa chegando. Quem está entendendo? E essa pessoa, se você estiver obedecendo, clamando a presença de Deus, essa pessoa é o Espírito Santo. Quem está entendendo? Primeiro passo é sentir medo. Você está na terra. Mas a hora que você entender que é Ele, você vai sentir um refrigério em seguida. E você vai saber que é o Espírito Santo ali. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por mim e por você, que nós não sabemos nem orar como convém. Mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, não sabemos nem orar, eu e você. Não adianta pegar o microfone, Senhor meu Deus, meu Pai, amado Deus. Você só está engrossando a voz, falando igual um papagaio. Você é mentiroso, você não fala assim com o seu irmão. Por que quando pega o microfone muda a voz? Da mesma maneira que eu falo com você, eu falo com o Senhor. Senhor, me ajuda aqui nessa área aqui, Pai, que eu não consegui entender.
Da mesma maneira que eu converso com os pastores, com os obreiros, com vocês, a mesma maneira que eu oro com Deus. E ali quando você está na verdade com Deus, Ele vai se manifestar. Agora muda a voz, para te impressionar, para achar que é mais homem de Deus ou mais mulher de Deus. Por que muitos é enganado? Porque não tem o Espírito. Aí pega no microfone, muda a postura. Hipócrita. Seja você, seja verdadeiro. A sua fé só vai estar em prática se eu e você andar pela paz e pelo Espírito. Olha só o que vai dizer, volta para mim, Thaís, Mateus 25, 8. Mateus 25, 8, olha o que vai dizer. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas fizeram o quê? Fizeram o quê? Olha só o 9. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. Espera aí, você quer o azeite sem pagar preço nenhum? Você quer ser um homem de Deus, mulher de Deus, sem passar por nada? Você não conhece a palavra, não conhece Jesus e não tem intimidade com o Espírito Santo. Primeiro passo: Jesus foi bem aceito ou rejeitado? Então, se você quer ser bem aceito, você está no caminho errado. Que muitos vão olhar para mim e para você. Não, para vocês não, só para mim. E não vai dar nada. É assim que eu gosto. Quando olha para mim e desdenha, já não dá nada. É assim que eu amo. Porque se ficar muito perto de mim, vai se converter e vai nascer do Espírito. Quem está entendendo? Se ficar muito pertinho, e tem mais, se não quiser nada com Jesus, Jesus afasta. Então você está vindo, você quer ser reconhecido, aí depois você fica louvando aquele louvor: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mentira, tudo que quer ser reconhecido. E que diminua eu. Esse louvor não serve para muitas pessoas, porque não quer sofrer nada, não quer passar por nada, e quer ser cheio disso do Espírito Santo. Deixa eu te dar um recado: você não vai ser. Espera aí, para extrair um verdadeiro azeite, o que acontece com a azeitona? Ela é o quê? Para sair um azeite bom, acontece o quê com a azeitona? Um bom vinho, para sair um bom vinho, acontece o quê com as uvas? E você quer ser um grande homem de Deus, não quer sofrer nada. Você quer ser uma mulher de Deus, não quer passar por nada. Então você é melhor que Jesus. Então você é melhor que Jesus. E muitos esqueceram a parte que diz assim na Bíblia: tudo coopera para o bem daqueles que faz o quê? Quem ama a Deus aqui? Peraí, deixa eu completar a palavra, senão dá errado. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus e estão segundo o seu propósito. Não adianta só amar a Deus e não estar encaixado no propósito dele para a sua vida. Espera aí, só coopera verdadeiramente se eu amo a Deus, o primeiro passo, e eu estou liberto, entregue para o propósito que ele tem na minha vida. Quem está entendendo? Aí sim, tudo que vier sobre a minha vida vai cooperar. Mas se eu só amo a Deus, estou fazendo o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, aí já não tem, Deus não tem mais nada a ver com isso. Essa palavra já não se encaixa. Porque só coopera para aqueles que amam e estão em obediência, para que se cumpra o seu propósito. Então quem não deixa o propósito de Deus se cumprir, não adianta você ficar aí chorando: Senhor, eu vou jejuar para receber. Tudo bem, o jejum, diga, o jejum não muda Deus. O jejum é para mudar quem? O jejum é para mudar eu e você, para que você fique sensível à voz do Espírito. O jejum é para mudar nós. Deus não muda nada, Ele continua o mesmo. Quando você jejua, você fica sensível, você tem sede de orar mais, de jejuar mais, de ler mais a Bíblia, de ouvir mais a palavra de Deus, porque o jejum te santifica, o jejum te separa. Diga assim: ungido, unção. Só tem a unção mesmo que separar. É isso? Aí, ó.
Aí muitos falam assim, e agora? Vou deixar essa palavra no ar para vocês, precisa aprender. Viu? Quantos aqui quer ser ungido de Deus? Quantos aqui quer ser ungido de Deus? Aí, cadê o glória a Deus? Põe no 10 para mim. Olha o que está escrito. Calma que eu já estou encerrando. Quem está recebendo a palavra? Deixa a sua mente voar não, senão você perde a revelação da palavra. Olha lá, ó. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se o quê? Tem pessoa deixando para a última, e na última hora vai ficar para fora. Tem pessoa desse, não, mas não, vai chegar a minha hora. Sua hora é hoje, é agora, quem está entendendo? Porque na última hora pode ficar para fora, não vai dar mais tempo. Olha lá, ó, elas teve tempo de comprar, mas deixou para a última. Depois que comprou não adianta mais, não vai entrar, olha lá, ó. E estavam preparando, entraram com ele para as bodas e fechando-se a porta. Põe no próximo, filha, no 11. Olha lá. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, abre-nos o quê? Abre-nos o quê? Põe no 12. E ele respondendo disse-lhes, em verdade vos digo que o quê? Não te conheço. Ou seja, elas tinham lâmpada, chegaram com azeite, mas já era tarde. Aí tem muito querendo buscar o Senhor. Não, mas eu estou jovem, o Chaves, eu estou jovem ainda. Estou muito jovem para estar na igreja, o Chaves. Espera aí tem muitos que é muito jovem para estar empenhado na obra, para estar fazendo as coisas de Deus. Eu quero viver o mundo. Diga assim, a Bíblia diz, diga com fé, diga a Bíblia diz que o amigo do mundo é inimigo de Deus. Aí o jovem diz assim, não, eu quero viver a minha vida ainda está cedo. Está cedo? A Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão. Se o ladrão avisasse a hora que ele ia roubar a minha e a tua casa, nós estávamos esperando ele, sim ou não? Por que a Bíblia se compara? A vinda de Jesus é como um ladrão. Que ninguém sabe nem o dia e nem a... Deixa eu te falar algo. Jesus está mudando a minha e a tua vida quando? Quando? Eu estou profetizando, não sei se todos vão receber. Jesus está mudando a minha e a tua história quando? Jesus está visitando o nosso espírito, a nossa alma quando? Jesus está visitando a tua casa, mudando os teus caminhos quando? Agora. Deus está fazendo coisas novas em mim e você agora. Por quê? Porque o dia de amanhã pertence a Ele. E aquele que não é fiel, que não reconhece Deus no dia de hoje, ele vai ter uma vida de ingratidão. Seja fiel no pouco, que no muito... Independente do que você deseja, do que você está passando, comece a agradecer agora. Porque quando você agradece agora, o que Deus está fazendo agora, você está preparado para viver o muito que Deus tem para a tua vida. Quem está entendendo? Seja fiel no que Ele está preparando hoje. Ele te preparou o que hoje? Quem bebeu água aqui hoje? Quem não bebe, vai beber, hein? Pelo nome de Jesus, hein? O seu corpo precisa de água. Se Deus preparou um copo de água, seja grato. Seja grato. Por que, apóstolo? Se você não é grato com um copo de água, depois não adianta você falar assim, meu Deus, vou falar um suco natural, o refrigerante faz mal para o corpo. Mas uma hora dessa, um suco geladinho de melancia, quem está entendendo? Mas como que está pedindo um suco de melancia, você não agradece nem pela água que está bebendo? Porque nós, como ser humano, sempre queremos, mas não consegue agradecer nem pelo que tem. Aí para Deus soa no mundo espiritual como ingrati. Quem crê que Deus cuidou de mim e de você hoje o dia inteiro? Quem crê que Deus deu muito livramento para mim e para você hoje o dia inteiro? Quem crê nisso? Quem crê que Deus afastou dos nossos caminhos hoje espíritos malignos que tentou fazer coisas negativas com a minha e com a tua vida e Deus veio hoje e livrou? Quem crê nisso? Por que eu estou falando isso? Baseado na palavra. A Bíblia diz que somos lançados à sorte como ovelhas para o matadouro todos os dias. E quem é que não permite tocar em nós? Deus. Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus sustentar a igreja aberta? Você não entendeu ainda?
Para levar no céu. Não, deixa eu te falar algo. Calma, o céu vai chegar ainda. Quem quer ir morar no céu aqui? Não, só alguns. Quem quer ir morar no céu aqui? Não, mais alto. Quem quer ir morar no céu? Quem quer morrer? Quer ir morar no céu, mas não quer morrer? Eu não entendi. Não entendi nada agora. Aí, eles acharam que eu peguei. Aí. Querem morar no céu, mas não quero morrer. Calma, Elias, Enoque. Quer ser levado. Viu? Você quer morar no céu, mas você não quer morrer. E Deus já sabe disso. Por isso que Ele quer que você coma o melhor da... Não você, está repreendido. Que a palavra da minha boca, eu conheço o Espírito está sobre mim. Tem poder. Então o que eu vou falar não tem nada a ver com vocês. Eu vou apontar para cá. Tem muitos que nem quer ir morar no céu e nem está comendo o melhor da terra. É um peso em cima dessa terra. Por que não quer ir morar no céu? Porque não quer nada com Jesus. Nem quer nada com Jesus e vive uma vida de sofrimento na terra. Não come o que quer, não viaja para onde quer, não anda no carro que quer, não mora onde quer. Ele não pode nada. Ele está preso debaixo de uma injustiça. Não desfruta de nada. Continua sendo criação de quem? De Deus, não filho, criatura. Se torna filho, segundo a Bíblia, depois que eu reconheço Jesus como o único suficiente salvador da minha, e começo a andar pela palavra. Viu o que acontece com muitos? Não tem a certeza da salvação e não consegue comer o melhor da terra. Por que o Senhor mantém a igreja dele aberta? Vinde a mim, diz a palavra. Todos que estão cansados e o quê? Sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Jesus disse. Só que Jesus está chamando. Jesus não está falando assim, você tem que vir. Ele está chamando, vinde a... João Batista, arrependei-vos na beira do rio. Porque é chegado o reino de... Aquele que de verdade falou, meu Deus, o que ele está dizendo? Aqueles que ouviram e se arrependeram, foi até lá para ser batido, foi até lá para ser batizado. A Bíblia vai dizer assim, ó, quando ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Quem está entendendo? Quem crê que Deus está falando aqui? Por que Deus mantém a igreja aberta? Por que Deus pega esse monte de barro aqui, como homens e mulheres de Deus que tem na terra, e nos separa, e nos faz orar, jejuar, nos faz renunciar muitas coisas. Para quê? Para que se cumpra o propósito dele em nossas vidas. Para que nós possamos entregar o verdadeiro evangelho. Esquece doutrina de igreja, esquece placa de igreja. Só tem um nome aqui, ó, só existe um nome nessa igreja, porque segundo as normas do país tem que ter. Mas nós tínhamos uma igreja, a nossa igreja que nasceu ali, no espaço menor, ficou quase 3 anos sem nome, sem dia e sem horário de culto. As pessoas perguntavam, mas o que é isso aí? Uma igreja? Que dia que tem culto? Eu perguntava para os obreiros que ficavam do lado de fora, que não cabia eles dentro. De tanta vida que era curada, salva, tanta vida que aceitou Jesus, tanta vida que estava conhecendo a Bíblia. Ficou quase 3 anos, sem dia de culto, sem nome. Mas deixa eu te falar, Jesus curava, salvava e continuava libertando todos. Quem está entendendo? Você não entendeu ainda? Jesus não te chamou para ser religioso. Se verdadeira... Aí lê a Bíblia e não entende. Ó, se verdadeira... Está na Bíblia, tá? Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis... Tem muitos que não é livre coisa nenhuma. Está carregando um jugo. E demais, não é nem o de Jesus que é leve e suave. Está carregando um jugo de homem. Por quê? Porque falta o conhecimento da paz. Eu falo, Jesus, meu Deus. Quem crê que o Espírito Santo de Deus fala? Glória a Deus, quando ele falar, você obedece. Ele falou assim para mim. Tem muitos assim, eu vou. Diga assim, um segredo. Não é eu estar onde eu me sinto bem. Mas primeiramente, onde Jesus quer que eu esteja. Aceitou Jesus? Não, ele te aceitou. Ninguém aqui aceita Jesus.
Está errado. Quem fala assim, quer aceitar Jesus, está errado, não lê Bíblia. Ele te chamou. Foi Ele que te escolheu. Ele te chamou. Aí, eu e você reconhecemos Ele como o único suficiente Salvador da nossa vida. Aí você reconhece Ele, que Ele é o único suficiente, você vai andar segundo a direção dEle. Só que tem hora que o Senhor está falando assim, eu quero você aqui, ó. Você fala, não, mas aqui é melhor. A criatura muitas vezes quer ensinar o criar. Por isso que dá errado. Casa dividida não prospera. O segredo não é você estar onde você quer que esteja. O segredo é você estar onde Jesus quer que você esteja. Quem está entendendo? Porque se você estiver onde Jesus quer que você esteja, algo sempre vai acontecer. Apóstolo, vou findar. Diga assim, só quem tem o Espírito Santo consegue entender as parábolas. Põe Lucas 8,4, rapidinho, Lucas 8,4. Olha lá, Lucas 8,4. Olha lá, ó. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as disse por parábolas. De novo, por histórias. Mas aonde Jesus estava sempre tinha uma multidão. Mas quando Jesus falava com aquela multidão, só entendia o que Jesus falava quem tinha o Espírito. Vai no 15 aqui, para adiantar. Lá no 15, 8,15, olha lá. Olha lá. E aqui caiu em boa terra, esses são os que ouvindo o que, igreja? A conservava na onde? Quais as qualidades do coração? Honesto e? Quem crê que Deus está nos dando a palavra aqui hoje? Só que só vai dar fruto se cair num coração honesto e o quê? Olha lá, que está na Bíblia. Olha lá, ó. Um coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Espera aí, então tem que ser um coração honesto, bom e tem que perseverar. Senão não vai ter fruto. A igreja do Senhor é uma escola. Por isso você não tem que se preocupar com o professor. Se preocupa com a matéria. Porque se você aprender a matéria e tiver intimidade com aquele que revelou a matéria, que é o Espírito, quem sabe você não vai até ensinar os professores por aí. Se preocupe com a matéria, com a palavra. Se preocupe com a palavra. E o verbo se fez o quê? Diga assim, fé. Quantos têm fé? Põe 2 Coríntios 5,7. Olha lá, 2 Coríntios 5,7. Porque andamos por quê? E não por quê? Aí muito chega, um exemplo, vou dar um exemplo da igreja. Se você chegar na igreja e você não estiver andando por fé, você vai ficar olhando o ambiente. Você vai ficar olhando, essa cadeira é branca, essa aqui é rosa. Você vai ficar voando. Quem anda pela fé, ele está sensível à voz do Espírito. Ele não é distraído com qualquer coisa. Ele chega no lugar, ele mapeia o lugar e fica ouvindo o Espírito. E quando é o Espírito Santo de Deus falando, testifica no meu e no teu coração, no Espírito. Quando é Deus, testifica. Por isso que ninguém tem que carregar bandeira nenhuma. Sua bandeira é Jesus, quem está entendendo? Olha só. Porque andamos por fé e não por vista. A prática do quê? Da fé. O tema de hoje, a prática. Então a fé nos faz andar segundo a vontade de Marcos 9, 23, rapidinho, olha lá, Marcos 9, 23. Jesus disse-lhes, se tu podes o que, igreja? Quantos aqui crê? Quantos crê na palavra? Olha só o que está dizendo, se tu podes crer, tudo é o quê? Quem crê que é possível Deus mudar a nossa história aqui hoje? Quem crê? Não, vou falar de novo, vocês não estão entendendo. Diga assim em voz alta, tudo que eu profetizar hoje, eu vivo no dia de amanhã. Diga, eu preciso avaliar o que eu ando falando. Toda palavra que você liberar hoje, você vai viver lá amanhã. Se você falar, tá ruim, ah não, isso aqui tá ruim hoje, amanhã vai continuar ruim ou vai piorar.
Por isso, que em tudo que se deve guardar, guarde o seu, porque dele procede a saída da vida. Está na Bíblia, está na Bíblia. Você tem que guardar o teu coração. Peraí, se é para mim abrir a boca para falar coisas negativas, é melhor ficar quieto. Quem está entendendo? Aí vai ter pessoas que vai te induzir quando você começar a fazer dessa maneira. Vai chegar perto de você. E aí, varão, você viu? Nossa, tá difícil, né? Tá ruim. Se você falar amém, você está em concordância. Você tem que virar e falar assim: Jesus está no controle. Deus pode todas as coisas. Você tem que concordar com a palavra negativa. Aprenda uma coisa: toda palavra que você liberar hoje, você vai viver no dia de amanhã. Palavra é o mesmo que plantar. Você planta hoje, você vai colher amanhã. Diga assim: eu não sou. Diga com fé: eu não sou o que pensam quem eu sou. Diga: eu sou o que Jesus diz quem eu sou. Então a partir de hoje, ore, procure, busque quem Jesus fala quem você é. Você não é a identidade que te colocaram. Você não é quem é a imagem que você tenta transmitir. Você é quem Jesus falou que você é. Por isso que você não tem que ficar andando segundo a opinião e a palavra de ninguém. Você tem que ouvir para ser educado. Mas a palavra que você deve se dobrar é a palavra de Deus. Quem está entendendo? Entre em comunhão e busque em Deus. Senhor, eu não vim na terra só para pagar boleto. Para de usar o cartão que o boleto não vem. Eu não vim só para pagar conta. Eu não vim para isso. Claro que você não veio. Você veio para prosperar. O problema é que se for pregar a riqueza que existe na Bíblia, você não está preparado para ouvir. Espera aí. Se eu comprar diga assim: Deus me fez e deixou na terra um manual. Qual é o manual de vida para mim e para você? Qual é? A Bíblia. É o manual, veja bem. Aí vai os homens com a sabedoria do Espírito, faz um carro. Você vai lá na concessionária, compra um carro zero. O que tem que vir no porta-mala? No porta-luva? Manual. Você vai lá na loja, compra a geladeira de última geração. O que vem dentro? Você compra um som de última geração. O que vem dentro? Aí, peraí, Deus deixou o manual. Mas você pegou o manual e ó, tá andando segundo a direção que você quer. Você quer que vai dar certo? Não vai dar. Aí você vai lá e gasta. Vou profetizar, não sei se tem fé para isso. Você vai lá e compra uma geladeira lá, vai. Quem está querendo uma geladeira que recebe. Compra uma geladeira lá de 8 mil reais. Falei baixinho, hein? Peraí, mas aí você vai lá, comprou a geladeira. E detalhe, você não passou no crédito, você pagou à vista. É, crédito devagar, vai devagar com isso aí. Pede para Deus dinheiro. Eu estou me preparando em algo ali, na Bíblia. Que o Senhor vai preparar um culto que vai vir em almas preparado para receber as riquezas que está aqui na Bíblia. Eu já estou uns 3 dias comendo essa palavra, comendo. Diga assim: prosperidade é de Deus. Diga: pobreza é maldição. Tá? Fica falando que você é pobre aí, tá? Que você está traindo maldição para a tua vida. Não é ensinado pela Bíblia? Ah, mas eu sou pobre. É, vai ser mais ainda, pior. Quando você fala que você não entende do que fala, o demônio entra naquilo que as pessoas não sabem. Ah, eu sou pobre. Claro, não lê Bíblia, não conhece a direção do Espírito Santo. Quantos aqui é filho de Deus? Aí muitos dizem assim: ah, mas a cultura que ensina assim, ensina errado, porque não lê Bíblia. Porque se lê a Bíblia vai mudar a cultura. Peraí, a Bíblia diz que Deus é o dono do que é. E você diz que é pobre sendo filho de Deus? Tudo que é do Pai é de quem? Só um pouquinho para sua consciência balançar um pouquinho. Sabe por que você não vive ainda as riquezas que Deus tem para você? Porque você não tem as práticas que Ele deixou aqui, a direção você não conhece. Porque na hora que um homem começar a ensinar, se você não tiver entendimento de Deus e do Espírito Santo de Deus em você, se você não tiver no Espírito, vai falar assim: o pastor que está querendo dinheiro para ele. Não, estou querendo te ensinar o que eu já vivo, já desfruto. Eu aprendi com o Espírito Santo a ser próspero. Então só pode ensinar quem vive. Deixa um miserável vir te ensinar, eu quero ver se você vai dar ouvido. É simples. Tudo que Deus tem para mim e para você, para viver o melhor, dá. Está aqui, ó. Está na Bíblia. Se você pegar a palavra de Deus e pedir ajuda para o Espírito, Ele vai te levar. Qual é a área da tua vida que você quer? Senhor,
a minha área sentimental, está aqui. Senhor, a minha área, a área da família, a minha família, está aqui. Senhor, a minha saúde, está aqui. Ó, tem um versículo que diz assim na Bíblia. Diga assim em voz alta: aquele que encontra a minha palavra, recebe. Estou te entregando, estou profetizando, está na Bíblia, tá? O que eu estou te falando está na Bíblia. Diga assim: aquele que encontra a minha palavra, recebe saúde para o seu corpo. Estou profetizando, recebe saúde para o seu corpo. Recebe saúde. A Bíblia diz que aquele que encontra a palavra de Deus recebe saúde para o corpo. Está na Bíblia. Quem já leu aí? Quem já viu isso na Bíblia? Viu? Ó, rapidinho que eu vou encerrar. Tem enfermidade que ela só vem, se apodera de pessoas só por causa da falta de perdão. Se a pessoa liberar o perdão, Satanás não tem mais legalidade naquele corpo, ele tem que ir embora. Quem está entendendo? Tem pessoas que ela atrai maldição, a alma dela fica angustiada. E por causa da alma angustiada atrai enfermidade. Ou seja, o espírito de enfermidade, ele tem legalidade por causa de uma pessoa que não consegue liberar o perdão. Quem não libera o perdão sofre. Nas 3 áreas: no espírito, na alma e no corpo. Simplesmente o fato de você liberar, deixar livre. Quando você deixa livre, tira a angústia do teu coração, você prospera. Quem está entendendo? Ah, mas não merece, apóstolo. Você também é merecedora de receber a palavra de Deus? Não, deixa Deus. Nós não somos juiz. Nós somos servos, quem está entendendo? Filhos. Deixa Deus julgar a causa, quem está entendendo? Ah, mas fez o mal para mim. Faça o bem. A Bíblia diz assim: amar o que vos ama é fácil, difícil é amar o que vos está no manual, viu? Não pagueis o mal com o mal, mas paguei o mal com quem? Faça o bem, quem te recompensa é Deus, quem está entendendo? Comece fazendo bem para você mesmo. Comece a fazendo bem para você mesmo. Peraí, para que eu vou ficar lembrando de algo? Eu não sei porque Deus está mandando falar isso, mas eu vou falar porque Ele está falando. Por que você vai ficar lembrando de algo que vai te trazer angústia, tristeza? Não, te perdoe em nome de Jesus. Ah, mas me levou algo, me defraudou. Eu tenho certeza, eu já profetizo, o que eu falar hoje eu vou viver amanhã. O que levou de mim, o que sobretraiu de mim, Deus vai me dar 100 vezes mais. Quem está entendendo? Você não entendeu a Bíblia? Está tudo aqui, ó. Ah, eu quero adquirir a família. Está aqui. Ah, está aqui. Como cuida a mulher? Como cuida do esposo? Está aqui. O esposo, como cuida da esposa? Está aqui. Como que eu agrado a Deus? Está aqui. Como que eu recebo o Espírito Santo? Como que eu prospero na terra? Está aqui. Está tudo aqui. Só que, veja bem, diga assim, uma criança de 5 anos. Tem como você pegar uma criança de 5 anos que ainda não tem total consciência e entregar todas as informações da terra para ela? Assim é muitos de vocês. Não adianta dar tudo, vocês não vão conseguir viver nem as primeiras gotas que vocês vão receber. Por isso que é crescendo como Jesus cresceu na graça e no conhecimento. Se você não desejar a partir de hoje crescer na graça e no conhecimento, como que você vai prosperar? Qual é o culto de hoje? Eu sei que era ser um culto profético. Está meio que profético o ensino. Eu não entendi porque que Deus mudou aqui. E eu não preciso entender, eu só tenho que viver o que Ele está mandando falar. Quem está entendendo? Por quê? Porque Ele quer chamar a minha e a tua atenção para viver coisas novas. Olha lá, ó. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao quê? Ele está dizendo assim: você crê, se você pode crer, se você puder, pelo menos crer, tudo que você desejar, se for para a glória do nome do Senhor, será possível. Quem está entendendo? Tudo é possível. Ah, meu Deus. Vai João 6,35. João 6,35. Olha lá. Olha o que está escrito. Olha lá. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da onde? Se tiver com fome também, ali, ó, Ele é o pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá o quê? Eu profetizo que nunca mais você vai ter fome da palavra de Deus.
Olha lá. Aquele que vinha a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá o quê? Viu aqui, ó, olha só aqui, ó, rapidamente. A revelação. Aquele que vem a mim. Quem veio até Jesus aqui hoje? Então o fato de você ter vindo, você colocou a sua fé em prática. Você praticou a tua fé hoje. Mas um exemplo. Tem pessoas aqui que eu não conheço. Mas eu vou lá na igreja. Tudo bem, só o fato de você entrar aqui. Você já colocou a sua fé em prática para Cristo. Quem está entendendo? Você já apresentou a tua fé para Cristo. E Jesus diz assim na Bíblia, ó, que de maneira nenhuma aqueles que vinham até a mim dispensarei de mão vazia. Quem está entendendo? Então o fato de você ter entrado por essas portas hoje, você não vai voltar de mão vazia. Quem está entendendo? Algo Deus já está destravando na minha e na tua vida. Olha só, Jesus lhe diz, eu sou o pão da vida, o alimento. Aquele que vinha a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Eu vou, e a fome de conhecer, de saber por que eu vim na terra, começa a ser saciada. Por que eu existo? Por que eu vim na terra? Aí peraí, e a sede de vencer, a sede de viver segundo como Jesus viveu na terra, ele vem e supre através do Espírito. Eu vou fechar em Mateus 21, 22, aqui eu fecho. Olha lá, práticas, tudo o que pedires do quê? Quem tem vida de oração aqui? Não precisa responder não. Quem tem vida de oração? Quem tem vida de oração vence. Tudo o que pedires do quê? Crendo. Quem precisa de uma benção aqui? Quem precisa de algo novo na sua vida? Quem precisa? Qual é a chave? Orar. É orar. É crer na sua... Tem pessoas... Está na Bíblia. Tem pessoas que ela não crê nem no que ora. Está na Bíblia. Tem pessoas que ela mesma orando, ela não crê no que ela está orando. Deixa eu te ensinar algo aqui rapidamente. Tem hora que você está orando, essa oração não vem de você, é o Espírito Santo falando na sua boca. Por isso que quando você se atenta nas palavras que você está falando, muitas vezes você fala, Senhor, eu acabei de orar isso, e aos meus olhos é aos seus olhos é impossível. Mas aquele Espírito que está te conduzindo na oração, se ele te fez pronunciar, é porque ele vai trazer existência na sua vida. Quem está entendendo? Sabe o que eu aprendo com o Senhor? O possível eu faço, e o impossível ele faz. Quem está entendendo? O possível eu faço. Qual é a minha parte? Orar. Mas a situação está difícil nessa área. Não é que está difícil, é que Deus, ele prova a nossa fé no fogo como ouro. Ele quer ver como você, como filho de Deus, vai se comportar mediante essa situação. Deixa eu te dar um recado. Apóstolo, eu pequei, eu falhei. O lugar do pecador é na onde? Na igreja. É na igreja. O que é que o mal faz? Eu pequei, eu caí, eu falhei. Não, você não pode ir para a igreja. Claro que ele não quer que você venha para a igreja. Que se você vir para a igreja e conhecer, se encontrar com Jesus, abrir o coração para a palavra, você vai ser liberto desse poder do pecado. Quem está entendendo? O pecado existe um poder. Se você, rapidamente, se você tiver consciência agora, que tem pessoas que estão em situação de rua, tem pessoas que estão usando agora todo tipo de droga, e tem pessoas que saiu da casa do Senhor, e ele não tem mais acesso de entrar em igreja alguma. Aí muitos dizem assim, é porque ele não quer, não. Porque ele está preso debaixo do poder do pecado. E ele só consegue voltar para a igreja quando aquele poder que faz ele pecar for quebrado por uma autoridade de Deus. Quem está entendendo? Ou seja, ele tem que desejar muito. Ele só deseja, e Deus envia um profeta com autoria para quebrar a força do pecado. E aí aquela pessoa começa num processo de libertar. Por isso que ele tem que vir constante, porque não existe mudança do dia para a noite. Deus pode fazer todas as coisas. Mas eu aprendo com Deus que quando ele te tira de uma situação terrível, o primeiro passo onde ele vai tocar em mim e você é no meu e no teu caráter. Ele vai colocar em mim e em você uma mente de Cristo, que vai dizer em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, Cristo vive em... Se Cristo vive em mim, eu tenho que andar pela fé, segundo a palavra. Eu tenho que ter as manifestações na prática da vontade de Deus. Por isso que eu te digo, quer convidar alguém para a igreja? Não vá direto na pessoa. Apresente ela primeiro no reino do
Abra um jejum por ela. Ore por ela. Apresente a Deus a vida dela. E quando você for lá convidar ela, o espírito dela já vai estar preparado. E ela vai vencer a força do pecado. Tem um poder de Deus, tem uma glória de Deus para ser revelada na minha e na tua vida. E por que muitos não usam isso? Porque não conhecem. O que adianta aqui para os homens, para nós? O que adianta Deus te presentear com uma Ferrari se você não sabe dirigir? Para as mulheres, o que adianta Deus te dar uma casa toda automática, de última geração, se você não sabe usar? Não adianta nada. Deixa eu te falar algo. Tem um poder de Deus na sua vida. E já está liberado para você. Só que você continua com a mente terrena ainda. Está difícil. Ah, mas é anos que eu luto por essa situação. É anos que você ainda não teve conhecimento da pá. Por isso que nada mudou. É anos que você lê a palavra, mas não pratica a fé. Por isso que nada acontece. Mas eu profetizo, a partir de hoje, tudo que Deus tem na tua vida, você vai começar a viver. Eu profetizo que dia após dia, madrugada após madrugada, tudo que Deus tem para a tua vida, eu profetizo, você vai viver, você vai desfrutar. Nada vai impedir de você viver o que Deus tem para você. Você vai lembrar do dia de hoje. Muitos de vocês vão lembrar do dia de hoje. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo nesse exato momento, ele está vibrando em você. Ele está vibrando no seu espírito, dizendo assim, ó, você vai aprender a ouvir a minha voz. Você vai entender quando sou eu falando. A voz do Senhor é inconfundível. É inconfundível. A voz dele é uma voz de amor. É uma voz de amor. Aonde te guia. Ele não te ama pelo que você é, pelo que você tem. Porque ele já te conhecia antes mesmo de vir na terra. Ele sabe quem verdadeiramente eu e você somos.